Fernando, meu amigo, eu vou, hein? Pra onde, Luan? Estudar a lição. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição. A lição de domingo, a história real ou parábola. É isso aí, Fernando. Tamo junto aí, galera. Primeira pergunta que eu vou mandar pro Fernando é a seguinte. Fernando, qual era a intenção de Cristo ao se utilizar parábolas? Ele, praticamente durante o seu evangelho inteiro, Jesus ele utilizou parábolas e muitas, uma diferente da outra. Por que Jesus falava desse jeito com o pessoal naquela época? Naquela época era muito comum, né, se utilizar de parábolas para mostrar coisas importantes para as pessoas. Então, é uma maneira de atingir pessoas, grupos, né? Então, Deus, né, usa esses tipos de metodologia para desenvolver o assunto que ele queria abordar. E nesse sentido aqui, ele queria mostrar o quanto as pessoas estavam abusando das bênçãos e da vontade de Deus. E aí a gente vê que o destino eterno muitas vezes é subjugado por causa das nossas escolhas, nossas decisões. E aí o caminho eterno de salvação é comprometido por causa das nossas escolhas. Realmente, então, hoje e essa semana estaremos estudando mais uma parábola que Jesus contou. Conforme dizemos no vídeo de ontem, vai se falar da parábola do rico e o Lázaro. E qual que é a passagem que está ela aí, Fernando? Qual que é? Então, Luan, a passagem de hoje é Lucas 16, 19 e 20. Então, diz assim, meu amigo, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico, no caso. Como eu posso saber, Fernando, que realmente essa história ela é algo real ou uma parábola apenas? O que você acha? Então, Luan, por mais que seja uma história impactante, sabemos que a própria Bíblia ela traz orientações que comprovam que essa passagem tratava-se apenas de uma parábola. Diga pra então nós. vemos isso em tópicos. A Bíblia diz assim, que os mortos estão nas sepulturas e não no inferno. João 5, 28 e 29. Na Bíblia também diz, os ímpios irão para o fogo, o lago de fogo, no fim dos tempos, após o dia do juízo, e não imediatamente após a morte. Certo. Depois os justos serão levados pelos anjos para o céu, e não para o seio de Abraão logo após a morte. E a Bíblia também diz assim, sobre a proibição. Proíbe a tentativa de comunicação dos vivos com os mortos. São questões muito interessantes porque ela tira a perspectiva que nós vemos por aí, né? Então, muitos dizem que logo após a morte, a gente já está num estado de consciência. A gente vai para algum lugar, né? Talvez por purgatório ou vai direto para o céu, ou etc. Certo. Só que, na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina, né? É isso aí. Ainda além disso, eu posso complementar com o que você disse. A Bíblia começa dizendo assim, né? Ora, havia certo. Toda vez que Jesus começava uma parábola, ele usava essa frase. Ora, aconteceu que havia, não sei, tal pessoa que fazia isso, aquilo e aquilo. Ele sempre começava desse jeito. Ora havia uma mulher, ora havia um certo homem. Então essas frases que Jesus utilizava são formas verbais, formas linguísticas que ele sempre usou para fazer as suas parábolas. Então, se essa aqui também está começando dessa forma e junto com os argumentos que você acabou de dizer, podemos sim concluir que isso aqui, essa história do rico e o Lázaro, se trata de uma parábola e não de uma história real. Então, para quem tem dúvidas sobre isso, vamos entender o que essa parábola significa e por que Jesus contou para nós. Até o vídeo de amanhã? Até o vídeo de amanhã, bora lá.